Quando abrimos as páginas evangélicas, nos deparamos com Jesus Cristo num momento muito peculiar dentre tantos outros de sua vida. Referimos-nos àquele no qual lhe anunciam que do lado de fora da casa estavam sua mãe e seus irmãos. Jesus Cristo retruca: Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, e irmã e mãe. Essa fala de Jesus, ao longo do tempo, tem suscitado muitas querelas, comentários e discussões. Para alguns, ele estava desfazendo de sua família, tratando mal a sua mãe, sendo ingrato. Para outros, ele, que conhecia seus parentes, seus familiares, sabia a razão por que estava dizendo o que dizia. Entretanto, basta pensar nos demais ensinamentos que recolhemos de Jesus de Nazaré para não supormos que ele tivesse qualquer dificuldade no relacionamento com sua mãe ou com seu pai. Não podemos imaginar sequer que ele tivesse alguma contrariedade com seus irmãos. Alguns afirmam que Jesus Cristo teve irmãos consanguíneos. Há quem afirme que, ao seu tempo, os primos em primeiro grau eram chamados de irmãos. Então, esses irmãos de Jesus não seriam senão seus primos. Não importando qual seja, de fato, a realidade familiar, o fato é que ele sabia por que é que estava dizendo tal coisa. A lição que nos cabe retirar dessa fala evangélica do Nazareno, é de que a nossa família é a humanidade. Todos aqueles que fazem parte dessa grei gigantesca são nossos familiares, pais, mães, irmãos. Dessa maneira, Jesus tirava esse domínio da família nuclear da nossa mente relativamente ao progresso. Somos fiéis à nossa família nuclear, mas não podemos nos fixar nela, ignorando a macrofamília da humanidade. Temos respeito para com nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, contudo encontramos, pelo mundo afora, tantas outras mães que nos amam, tantos outros pais que nos querem bem, irmãos que convivem e se relacionam conosco, melhor do que muitos irmãos biológicos. Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Se falarmos em termos físicos, não temos dúvida. Meu pai é seu fulano, minha mãe é dona Beltrana, e meus irmãos são os cicranos. No entanto, a lição de Jesus Cristo não era para aquele momento, era para todos os tempos. Meu pai, minha mãe, meus irmãos estão na humanidade. Temos, pois, dois níveis de parentela. O Evangelho segundo o Espiritismo trata a respeito da parentela corporal e a parentela espiritual. Nenhum de nós ignora que somos filhos de um grupo consanguíneo, de um grupo genético. Somos assemelhados ao nosso pai, à nossa mãe. Temos a estatura, os olhos parecidos com esse ou com aquele, a maneira de ser, biologicamente, muito parecida com um ou com outra. Estamos ligados ao nosso pai e à nossa mãe. Dizemos, ele é alto como os avós o foram. Ele é gordinho porque toda a família era assim. Carrega esse problema porque é genético, carrega essa beleza porque é genética. Nossa família corporal, nossa família biológica. Entretanto, ninguém ignorará que existe uma família muito maior do que essa ao nosso redor ou distante de nós, que é a nossa família espiritual. Quem é que compõe? Quem faz parte dessa nossa família espiritual? Temos nela criaturas que fazem parte do nosso passado de outras vidas. É muito comum nos identificarmos de tal maneira com alguém que, ainda que não sejamos adepto da tese reencarnacionista, admitimos que já nos vimos e estivemos juntos antes, que convivemos em outra ocasião, tamanho é o elo entre nós. Existem afinidades das almas que nos remetem ao passado. Não há outra explicação. Vivemos juntos, anteriormente. Às vezes, temos revelações espontâneas, intuições, inspirações que nos levam a acreditar que convivemos no passado. Há outros relacionamentos dessa família espiritual que não vêm do nosso pretérito, dos outros renascimentos. São desta mesma vida. São almas que encontramos e que estão muito próximas da nossa frequência interior. São almas afins com as quais nos ligamos por afinidades, não obrigatoriamente porque tenhamos convivido no passado.
comungamos ideias similares, ideias semelhantes, os mesmos gostos e desprazer para as coisas. As mesmas opiniões são compartilhadas por nós. Quando um tem uma ideia, o outro também a tem. Às vezes, falamos juntos uma mesma coisa. São espíritos afins formando a nossa família espiritual. Quando falamos em família espiritual, é bom que se entenda que nem sempre esses grupos são formados por pessoas do bem. Encontramos almas afins no erro, no mal. Um grupo de delinquentes que se reúna com afinidades em que um sabe o que o outro deseja e pensa são almas afins. É uma família espiritual degenerada. Por vezes, encontramos companheiros nos bares. Eles só frequentam aquele lugar. Outros os encontramos somente no clube, no trabalho, e vamos formando grupos do trabalho, do bar, que se frequenta, do clube, do templo religioso. Temos vários grupos. Muitos desses, com os quais temos afinidade, são do bem. Outros podem não ser. Desses grupos, muitos frequentam nossa casa, sentam-se à mesa conosco, e há outros que nunca convidamos para visitar nossa casa. Isso vai definindo o nível desse parentesco espiritual. Até onde confiamos? Até onde conseguimos conviver? Vale a pena prestarmos atenção nas criaturas com as quais temos afinidade. Há de fato situações em que pessoas do bem não se sentem afinadas com pessoas dedicadas ao mal. Não significa que haja ódio entre elas. Uma alma bondosa não sente ódio por ninguém, mas sente uma desafinação de propósitos, sente que aquela pessoa não vibra na sua sintonia. Imaginemos um homem ou uma mulher de bem tendo que conviver com alguém habituado a cometer furtos ou a roubar. Por mais que goste dessa pessoa, não concordará com suas práticas lesivas a terceiros. Por mais que conviva e goste de uma criatura, se é abstêmio e essa criatura alcoólatra, não existe afinidade nesse particular. Alguém que é tabagista e o outro detesta tabaco, fumo, o cheiro, a fumaça, naturalmente, não haverá afinidade nesse campo. De modo que a afinidade não implica em desamor nem ódio, implica em falta de sintonia. Todas as vezes que temos sintonia com as pessoas, elas fazem parte de nossa família espiritual, mais ou menos profundamente, a par daquela família em cujo seio renascemos. Nossos pais, mães, irmãos, nossos familiares. Portanto, cabe-nos trabalhar para cumprir o objetivo de Deus, que é tornarmos-nos uma só família para sabermos quem é meu pai, minha mãe, meus irmãos.